Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos estar falando e mostrando os argumentos válidos fundamentais e como nós chegamos à indicação de que estes são realmente argumentos válidos por meio da lógica matemática. Até agora, nós vimos a forma de exemplificação e o contexto lógico por si só que nos leva àquela conclusão. Mas, provando esses argumentos válidos fundamentais com a lógica matemática, nós conseguimos chegar, então, no porquê de utilizar as regras de inferência para nos ajudar a resolver problemas e identificar se uma conclusão com base em premissas é válida ou não. Então, esse é o objetivo principal, nós conseguirmos entender da onde surgiu as regras de inferência que vão nos ajudar a fazer uma análise de um argumento, e esse argumento, por sua vez, é composto por premissas e pela conclusão, e aí identificar se aquela conclusão que foi obtida por meio daquelas premissas realmente é válida ou não. Vamos lá? Bom, então, partindo do princípio que nós precisamos ter em mente alguns conceitos que nós já vimos, a maioria deles na verdade, mas o principal aqui no caso seria a implicação lógica. Então eu trago no livro aqui, na página 49, um pouquinho sobre a implicação lógica, para nós justamente relembrarmos alguns conceitos que vão nos ajudar a identificar os argumentos válidos. Primeiro, o que é uma implicação lógica? Nós já vimos, mas vamos reforçar aí. Diz que uma proposição, P, e aí depois composta por outras proposições simples, implica logicamente, ou apenas implica, que é o símbolo que nós temos aqui, certo? Uma proposição que é formada por outras proposições simples ali, se Q é verdadeira, todas as vezes que P é verdadeira. Ou seja, então todas as vezes que o meu valor lógico, de P no caso, vou utilizar aqui como rascunho, o meu valor lógico de P aqui for verdadeiro e Q for verdadeiro. Então, isso indica uma implicação lógica. Veja lá, uma proposição que, se Q é verdade, todas as vezes que P é verdade. Então, quando P for verdadeiro, obrigatoriamente o meu Q vai ser verdadeiro. Isso no contexto de implicação. Nós estamos falando de implicação lógica, desse símbolo aqui, certo? Bom, então, continuando ali, indica-se que a proposição P implica a proposição Q com uma anotação. E aí nós temos a anotação de como representa isso, P, proposição P, implica em Q. Em particular, toda proposição implica uma tautologia e somente uma contradição implica uma contradição. Esses conceitos nós precisamos ter em mente também, porque vão nos ajudar a provar lá a questão dos argumentos válidos. Então, eu tenho uma tautologia quando eu chego em valores verdadeiros na minha coluna final da minha tabela verdade. E uma contradição quando eu chego num valor falso. A contradição pode ser representada em termos de uma proposição composta pela letra C. E nós vamos observar que em alguns contextos, alguns exemplos para provar os argumentos válidos no contexto da lógica matemática, usa-se uma contradição, ou seja, usa-se um valor falso juntamente com uma fórmula proposicional qualquer que vai ser provada. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas a gente precisa refrescar esses termos aqui. E aí nós temos a primeira propriedade aqui, as propriedades da implicação lógica. Essas propriedades aqui nos mostram, inclusive, um argumento válido fundamental. Primeiro vamos analisar aqui, É imediato que a relação da implicação lógica entre proposições goza das propriedades reflexiva e transitiva. Isto é, simbolicamente, a reflexiva, Se P, então P, claro, um vai resultar um outro, então por isso que é reflexiva, eu tenho um reflexo do mesmo valor. A minha implicação de P para P tem que ser verdade nos dois, porque é a mesma proposição que eu tenho em ambos os lados aqui da minha implicação. No contexto da transitiva, significa o quê? Que se eu transitar de P para R
falando que se eu tenho P, implico em Q, e se eu tenho Q, implico em R, veja, eu estou transitando, eu estou passando de P para R, então eu chego a essa indicação, que P implica em R. Lembram disso? Vou colocar os slides aqui, lá nos nossos argumentos. Olha lá, ó. O argumento válido fundamental do silogismo hipotético. O que ele dizia para nós lá? Ó? Se P, veja que aqui não é uma implicação, aqui é uma condicional, tá, pessoal? Então, se P, então Q. Aí eu tenho outra premissa. Se Q, então R. Olhe lá que eu elimino essa parte transitória aqui, que é o Q, que são as minhas proposições simples aqui, e levo de P a R, que é a minha conclusão. Então, por si só, esse silogismo hipotético, ele equivale à regra transitiva da nossa propriedade de implicação lógica, certo? Então, voltando aqui o livro, eu já consigo enxergar isso, mas nós vamos ter que provar isso com uma tabela verdade. E aí, na página 50 aqui, nós temos exemplificação com as tabelas verdade das proposições P e Q, P ou Q, e a bicondicional, né? Se P e somente se Q. E aí eu tenho a tabela verdade, tá? Nessa tabela verdade aqui, construída com base, então nós temos os valores, o E só vai dar verdadeiro quando, consequentemente, as duas minhas proposições simples forem verdadeiras. No OU, eu vou ter falso somente quando as duas forem falsas, certo? E aí, no caso, nós temos a primeira proposição implica cada uma das outras proposições, né? Então, nós temos que essa implicação aqui, ó, de P e Q implica em P ou Q. Se a gente considerar aqui, ó, e for observar, eu tenho uma implicação desse valor nesse. Por quê? Vamos lá, ó. Implica, meu valor tem que ser verdadeiro aqui, certo? E aqui ele vai ser só falso somente quando os dois forem falsos. Tanto no E quanto no OU, o meu valor falso vai ser obtido aqui nessa última coluna, no qual a minha proposição simples P e Q forem falsas, tá? Ok. Então, partindo desse pressuposto, aqui está falando que o P e Q vai implicar em P ou Q, né, nas situações que eles forem verdadeiras. Olha lá. A proposição P e Q é verdadeira somente na linha 1. E nesta linha, as proposições P ou Q e P, se P, então, C e unicamente C, Q, também são verdadeiras. Logo, a primeira proposição implica cada uma das outras duas proposições. Isto é, essa daqui implica nessa e essa daqui implica nessa. Porque eu vou conseguir chegar nesses valores de implicação aqui. Veja que eu estou analisando só essa linha. Eu estou analisando onde ocorre a tautologia. Não foi essa a indicação que me falou que aqui, ó, no livro, que eu só tenho uma implicação lógica, certo? Quando ela for tautológica, quando eu obter um valor verdadeiro. Tá? Então é isso que a gente está mostrando aqui. Ó. A gente só chega no valor verdadeiro quando eu tenho isso daqui. Então, consequentemente, eu falo que a primeira proposição implica cada uma das outras proposições. Então, veja, P e Q é a primeira proposição. E ela implica em P ou Q. Porque ela sendo verdadeira, ela vai resultar também em verdadeiro aqui. Isso ocorre nessa situação, olha. Aqui, quando ela for falsa, resulta em verdadeiro aqui? Não. E aqui resulta em falso. Então, eu não posso falar que ela é uma implicação, que ela vale para dizer que resulta, por exemplo, nesses valores, porque os meus valores são diferentes. Então, P e Q, somente quando forem verdadeiras, vão implicar no P ou Q, que é o caso dessa linha aqui, ou na bicondicional de P, né? Se P, C e somente C, Q. Então, as mesmas tabelas verdades também demonstram as importantes regras de inferência. Calma aí, regra de inferência? A gente está falando dos argumentos válidos fundamentais, mas a gente sabe que os argumentos válidos fundamentais são usados para derivar e chegar nas nossas regras de inferência. E olha lá o que ele está falando aqui. Por que ele fala isso? Por que ele está afirmando? E aqui a gente vai ter a prova que o argumento válido da adição e da simplificação, que foram apresentados nas aulas passadas, são consideradas
regras de inferência e são argumentos válidos. Por quê? Olha só, nessa situação, quando eu tenho P verdadeiro e eu falo que ele implica em P ou Q, porque a gente sabe, olha, quando P for verdadeiro, em qualquer um dos dois, ele vai implicar em P ou Q e os dois vão ser verdadeiros. Então agora eu esqueço um pouco esse Q e o P e Q, porque eu não estou analisando eles, eu estou analisando única e exclusivamente essa minha fórmula proposicional. Veja que aqui antes eu relacionava o P e Q com P ou Q, ou eu relacionava o P e Q com a bicondicional de P e Q. Nesse caso aqui, eu estou analisando só essa fórmula proposicional e eu quero mostrar que essa tabela verdade me ajuda a provar que essa implicação ela é tautológica. Então, eu chego em um argumento válido. Quando o meu argumento é válido? Quando a minha conclusão, com base nas premissas, for verdadeiro. Certo? E aí, nesse contexto, se eu tenho P verdadeiro aqui, ele vai implicar em P ou Q. Porque eu tenho, quando o P é verdadeiro, tanto nessa linha quanto nessa, o meu P ou Q verdadeiros aqui. Então, isso é válido, certo? Então, isso é um argumento, é uma implicação válida e logo mostra para o meu argumento que também é válido lá. Eu já volto nos slides para a gente poder ver o argumento válido lá no contexto da adição e da simplificação. Continuando aqui, nós temos, então, outra indicação, outra fórmula que também fala que quando o Q, na verdade, né, agora for verdadeiro, então quando ele implica em P ou Q, veja, agora P ou Q. Antes aqui a gente estava analisando também P ou Q nesse contexto. Aqui a gente analisou o P e Q. Cuidado com isso, tá? Então veja que quando eu tenho o Q e ele for verdadeiro, então eu tenho ele verdadeiro aqui e tenho verdadeiro aqui. Eu chego no valor verdadeiro também nas minhas linhas lá do P ou Q. Olha lá, ó. Quando o Q for verdadeiro, eu chego em verdadeiro aqui. Quando o Q for verdadeiro, eu chego em verdadeiro aqui. Então isso comprova para mim que eu tenho também um argumento válido. Vamos voltar no slide, lá falando do argumento válido fundamental. Olha lá, ó. O argumento válido fundamental da adição, certo? Ele mostra o que para nós? Ele mostra P logo P ou Q. Ou P logo Q ou P. Certo? Nesse caso aqui, eu posso transitar entre os dois valores ou representar ali o Q. Então, note aí, a única sutileza que nós temos aqui é que, enquanto no livro, né, aqui que a gente está utilizando o capítulo da implicação lógica, enquanto na implicação lógica lá nós tínhamos o Q, né, o P implica em P ou Q e o Q implica em P ou Q, aqui no caso, quando a gente está falando de argumento válido, nós vamos colocar o P, porque o P também vai implicar quando P ou Q. Os dois valores ali vão estar equivalentes, ou quando a gente substituir o Q pelo P. Né? No caso, quando nós tivermos essa situação aqui, onde P implica em Q ou P, logicamente falando, nós vamos, se o P for verdadeiro aqui, e ele será, porque a gente está falando de uma tautologia, ele vai resultar aqui no valor verdadeiro também, independente de qual valor seja Q, porque a minha tabela verdade do ou resulta sempre em verdadeiro quando o P for verdadeiro. Olha lá, ó, aqui, ó, verdadeiro nas duas linhas, verdadeiro com o valor P aqui. Então, no caso, eu chego ao um argumento válido porque eu consigo chegar na verdade daquele argumento que eu estou analisando. Então, o argumento válido fundamental, ele é provado por meio dessa indicação. E aí, na sequência, nós temos ainda a simplificação, que é um outro argumento válido também. Na simplificação, o que ele fala? Fala que quando eu tenho P e Q, e vamos voltar aqui, deixa eu só apagar para ficar mais fácil para a gente poder riscar de novo. Quando eu tenho P e Q, no caso aqui, ó, ele está falando que quando P e Q for verdadeiro, ele vai implicar em P.
Pessoal, a gente está analisando só a linha que ele foi verdadeiro, tá? Então, nessa questão aqui, a gente está olhando essa linha. E realmente, P e Q implica em P, olha aqui, ó, é verdadeiro. Os dois são verdadeiros aqui. Então, isso daqui é válido. E quando eu tenho P e Q, eles também implicam em Q, olha lá. P e Q também implicam em Q, porque é verdadeiro aqui. Diferente dessa linha, por exemplo, P e Q aqui implica em falso e aqui implica em falso, tá? Agora, P e Q nessa situação do Q implica em verdadeiro. Então, eu não tenho tautologia aqui. Primeiro, o meu P aqui se torna falso. Então, isso não é tautológico, isso é uma contradição. Eu tenho que provar a implicação por meio da verdade. Lembra? Voltando aqui de novo. Ele está falando, ó, que diz uma proposição P implica logicamente ou apenas implica uma proposição Q se Q é verdadeira todas as vezes que P é verdade. Então, é essa análise que eu estou verificando. Se tem uma implicação lógica e com base nessa implicação lógica, eu faço a conclusão do meu argumento válido. Então, se a gente voltar lá nos slides, vamos lá olhar agora a simplificação, que é exatamente o que a gente acabou de mostrar. Eu tenho P e Q, logo P, ou eu tenho P e Q, logo Q. Eu chego em Q também. Então, eu tenho esses valores aí, eu consigo provar esses valores nessa indicação. Então, a minha simplificação também é válida, certo? Então, meu argumento válido fundamental aí da simplificação e da adição foram provados com base nessa indicação. Vamos para a próxima? Então, voltando no nosso livro, aqui nós temos um segundo exemplo, tá? Esse segundo exemplo aqui, ele mostra exatamente o que a gente estava mostrando aqui, falando que esse valor, no caso, olha, agora eu tenho a bicondicional P e Q, que ela implica em se P, então Q, tá? Então, é basicamente a mesma fundamentação que nós tínhamos antes, mas esse exemplo aqui não nos leva a nenhuma verificação dos argumentos válidos fundamentais. Então, vamos pular lá para o 3, que é o que nos interessa agora, que a gente está falando de dedução lógica. E aí nós temos essa tabela verdade aqui da proposição. P ou Q, entre parênteses aqui, e não P. E aí, a tabela verdade, P ou Q a gente vai ter verdadeiro sempre que qualquer um dos valores forem falsos ou verdadeiro e falso, ou verdadeiros, mas nunca quando os dois forem falsos. Ok? Tabela verdade do ou. A negação, eu nego P aqui, então transformo tudo que era verdadeiro em falso e tudo que era falso em verdadeiro. E aí, depois, no final, eu utilizo essa minha coluna com essa minha coluna para chegar a esses valores. Como eu tenho um E aqui, um conectivo E, então, V e F, F, V e F, F, V e V, V, F e V, F. A linha que eu tenho o verdadeiro é esta linha aqui, certo? Onde eu chego num valor verdadeiro na minha coluna final, que é essa. Eu estou analisando essa proposição aqui. Então, vamos lá. Ó. Esta proposição é verdadeira somente na linha 3, que é essa que a gente está analisando. E nesta linha, a proposição Q também é verdade. Logo, subsiste a implicação lógica de que P ou Q e negação de P implica em Q. Veja que aqui só implica em Q, não implica em P, porque o meu P é falso. Se a gente retomar uma das indicações que falava sobre os argumentos, e que eu já, inclusive, mencionei na última aula síncrona, foi dito que as premissas não precisam necessariamente serem verdadeiras para que a minha conclusão, que é verdadeira, seja provada como válida. Nem sempre uma premissa falsa implica em uma conclusão falsa também. Então é isso que eles nos ajudam a mostrar aqui. E veja que essa implicação nos leva à regra do silogismo disjuntivo. Então, outra forma dessa importante regra de inferência é P ou Q e negação de Q que leva a P. Agora sim, ele está mostrando para mim que se eu utilizasse aqui, ele usou essa fórmula,
certo? Essa é a proposição que a gente está analisando, essa proposição composta, essa fórmula proposicional. Aqui a gente está analisando agora, ele falou assim, olha, peraí, o que você mostrou, o que você acabou de provar por meio dessa tabela verdade, isso se refere ao silogismo disjuntivo. E essa regra de inferência do silogismo disjuntivo também tem uma outra apresentação, que pode, no caso, substituir o Q pelo P, pela negação de Q aqui, e aí eu consigo chegar no valor verdadeiro. É que aqui, no caso, a gente não tem a negação de Q, mas vamos colocar aqui, ó, negação de Q, tá? Se eu fizer essa negação de Q. Então, negação de Q, aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é falso e aqui é verdadeiro. E agora, eu tenho uma substituição. Eu tenho essa coluna, vou colocar coluna 1 com essa coluna 2. Então, é coluna 1 e coluna 2. Porque o E, ó, peguei o E daqui. Eu tô fazendo a tabela verdade dessa fórmula aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Quando a coluna 1 for verdadeira e a coluna 2 for falsa, eu tenho um valor falso. Quando a coluna 1 for verdadeira e a minha coluna 2 for verdadeira, eu tenho verdadeiro. Aqui nesse caso, verdadeiro com falso, eu tenho falso. E aqui nesse caso, falso com falso, falso. O único detalhe que mudou é que não é mais a linha 3 que é verdadeira aqui, porque eu estou analisando uma outra fórmula proposicional. Eu estou analisando essa proposição agora e não mais essa. Aqui eu tinha a negação de P, agora eu tenho a negação de Q. Então, quando eu olho essa análise, eu chego na verdade na minha linha 2 da minha tabela verdade. Mas nem por isso ela se torna um argumento fundamental, né, inválido. Não vai ser inválido, porque eu consegui chegar no valor verdadeiro. Certo? Então, essa regra de inferência aqui também é válida. Vamos lembrar dela lá nos slides? É o nosso silogismo disjuntivo. Vamos jogar lá para frente, que ela está um pouco mais para frente na ordem que a gente colocou. Olha lá. Então, eu tenho P ou Q, que é uma premissa, e tenho negação de Q, que é outra premissa. Eu chego, então, logo no Q. Isso tudo aqui, ó, implica nesse resultado aqui. Por isso que eu estou comparando, por isso que eu estou pegando no livro a parte de implicação lógica, tá? Porque a implicação lógica consegue provar para nós quando eu tenho um resultado tautológico, então a implicação é válida. Eu só tenho implicação quando os meus valores, né, antes do sinal da implicação ali, são verdadeiros e o meu resultado final são verdadeiro. Nesse contexto, quando eu uso o e e o ou, o meu valor final daquela proposição, daquela fórmula proposicional, tem que ser verdadeiro para resultar numa consequência lá, num resultado do meu argumento válido. E aí, nesse caso aqui, eu tenho tanto P ou Q como premissa e a negação de P, que vai me levar à conclusão Q, quanto P ou Q e a premissa de negação de P, que vai levar a P. Voltando a frisar, aqui eu estou analisando quando os meus valores forem verdadeiros. Então, sendo verdadeiros, eu consigo chegar na prova de que o meu argumento é válido. E por que ele é chamado de fundamental? Porque é ele que vai gerar as minhas regras de inferência que a gente vai usar daqui a pouco. Então, aqui a gente conseguiu provar, né, o silogismo disjuntivo. Então, menos outro argumento válido fundamental que nós conseguimos provar por meio da tabela verdade, certo? Que ele é válido. Realmente, ele me leva a um valor verdadeiro. Certo? E aí, seguindo na ordem aqui, nós temos um outro exemplo aqui, o exemplo 4 de implicação, que vai chegar na minha implicação lógica do modus ponens, certo? Vamos analisar ela aqui. Veja que agora a gente olha essa proposição aqui. Então, é essa proposição e ela vai ser resolvida por meio dessa tabela verdade. Então, eu tenho uma condicional. A tabela da condicional a gente sabe que vai ser falsa quando P for verdadeiro e o Q for falso, certo? No restante das situações, P pode ser falso, mas ainda assim eu consigo um valor verdadeiro, certo? Independente do valor de Q aqui, porque pode ser verdadeiro, pode ser falso, eu ainda chego no verdadeiro nessa condicional. Aí depois eu pego o resultado dessa tabela e P. E aí agora está a questão da gente analisar aonde ele é tautológico, onde essa implicação ela é tautológica.
né? Olha lá. Quando se P, então Q, né, uma condicional, e P forem ambos verdadeiros. Olha lá. Se P, então Q é verdade aqui e é verdade aqui. Então eu consigo ter verdade aqui. É lógico, a gente tem o E aqui. O E, ele restringe a quantidade de verdades que eu posso chegar, né? Se comparado com o OU, que a gente tinha aqui, ó. O OU permite eu chegar na verdade 3 vezes. Enquanto o E vai permitir eu chegar na verdade só uma. Certo? Porque os dois valores têm que ser verdadeiros. Então aqui a gente chegou, na verdade, na tautologia dessa situação aqui, na minha linha 1. Essa proposição é verdade somente na linha 1. E nessa linha a proposição Q também é verdade. Então aí a gente pode subsistir a implicação lógica, que fala que quando essa situação aqui, essa proposição inteira for verdadeira, ela equivale a Q. Olha lá, pessoal, o Q está aqui no meio dessa proposição. Tá? Ele não existe fora da proposição. Eu só posso falar que isso daqui resulta em Q, é uma implicação em Q, quando em alguma situação aqui na minha tabela verdade eu tenho verdadeiro. Então, tudo isso daqui tem o valor lógico de Q. Por quê? Faz sentido, olha lá. Aqui eu tenho verdadeiro e aqui eu posso dizer que é verdadeiro. Porque aqui também é verdadeiro. Certo? Olha, eu não poderia falar que nessa situação, nessa linha aqui, ó, ocorre uma implicação. Por quê? Porque aqui eu tenho valor falso e aqui no Q eu tenho valor falso. Aqui verdadeiro, na verdade, e aqui falso. Eu estou analisando o P, né? Não é o Q, desculpem. O F e o V. Aqui eu não posso falar porque eu tenho um V e tenho um F. Eu tenho um E aqui, vai dar F, vai dar F. Então eu parto do caso aonde o meu valor é verdadeiro. E aí, por consequência, essa implicação lógica é denominada de regra do modus ponens. Vamos olhar ela lá nos slides dos argumentos válidos fundamentais? Vou voltar aqui. Olha lá, o modus ponens, ele não tem duas opções, né? Ele só tem uma única representação. E aqui ele fala para mim, ó, quando tiver a condicional se P, então Q, e outra premissa, que é o P, logo Q. E é exatamente o modus ponens, esse argumento válido fundamental aqui, que é expressado por meio dessa implicação lógica. Vocês estão conseguindo entender e visualizar aqui a implicação lógica por chegar num valor verdadeiro, porque é tautológico, não é uma contradição, contradição é um valor falso, prova que os meus argumentos válidos fundamentais são verdadeiros, por isso que eles são chamados de válidos. Então eu consigo provar por meio da implicação, e veja que para eu conseguir provar a implicação eu preciso saber como eu faço a tabela verdade do E, como eu faço a tabela verdade do OU, como eu faço a tabela verdade da condicional, como eu faço a tabela verdade da bicondicional, os casos de dupla negação. Por isso, pessoal, é uma sequência, o conteúdo precisa estar muito claro, por isso que eu estou voltando muitas vezes nesses conceitos, ao invés de avançar logo para os próximos conteúdos. Porque pelo contexto também das aulas serem em vídeo, isso talvez facilite para vocês poderem pegar um pouco mais com calma esses elementos, certo? E agora, seguindo para o próximo, nós temos a regra do modus tollens. Então nós vamos conseguir verificar a implicação lógica relacionada a isso. Vamos lá, aqui a gente tem agora uma outra tabela verdade. Então a tabela verdade aqui com o exemplo 5. No exemplo 5, nós temos as proposições. Se P, então Q, e negação de Q. Olha lá, enquanto nos meus modus ponens eu tinha o valor não negado aqui, ó, certo? Agora o meu modus tollens, que é o que a gente vai chegar aqui, ele é negado. Então eu tenho uma negação aqui e eu tenho a negação de P porque eu vou precisar dessa negação de P em algum momento. Então eu tenho a minha tabela verdade. Vamos lá. Essa primeira parte aqui, né? Ela vai ser verdadeira quando P for verdadeiro ou falso, e aí tanto faz o valor de Q. Eu tenho a negação de Q, que nega esses valores, então V vai ser falso na negação, o falso vai ser verdadeiro, o verdadeiro vai ser falso e o falso vai ser verdadeiro.
Considerando, então, a minha proposição aqui, vamos analisar qual é o resultado. Eu tenho um E novamente, só que agora eu estou usando essa coluna com essa coluna, tá? Então, V e F, falso. Da minha implicação, da minha condicional aqui de P e Q, e da minha negação de Q. F e V, F. V e F, F. E V e V, V. Então, é aqui na última linha que eu tenho a minha implicação tautológica, porque eu chego no valor de verdadeiro. E olha lá, ó, só para mostrar aqui, eu chego no valor verdadeiro também da negação. Apesar de não usar ela em nenhum momento aqui, ela também é verdadeira. Então, com isso, me ajuda a chegar nas conclusões para o modus tollens, que está na próxima página aqui. Então, olha lá. A proposição é se P, então que E, negação de Q, é verdade somente na linha 4, que foi a que a gente chegou lá. Tá aqui, vou voltar novamente. Linha 4, verdadeiro aqui, ó. Isso é verdadeiro, chego no verdadeiro aqui. E aqui já destaco, olha. Negação de P também é verdadeiro na linha 4, tá? E olha lá o que ele me fala, né? Somente na linha 4. E nessa linha, a proposição de negação de P também é verdadeira. Por meio disso, subsiste a implicação lógica de que se P, então Q, E, negação de Q, eu tenho a implicação de negação de P, que é denominada a regra modus tollens. As mesmas tabelas verdades também mostram que a negação de P vai implicar em se P, então Q. Isto é, eu consigo fazer essa implicação aqui também, tá? Que a negação de P, ela implica em se P, então Q. Vamos olhar agora lá no modus tollens dos nossos slides? Olha lá o modus tollens. Eu tenho se P, então Q, que é a primeira premissa, e eu tenho uma segunda premissa, que é a negação de Q. E eu chego, então, na negação de P. Então, mais uma vez, eu tenho uma outra regra, um argumento válido fundamental provado por meio da implicação ali. Certo? E aí, eu tenho mais algum outro exemplo aqui que também nos leva a resolver e a provar outra implicação lógica. Bom, aí aqui a gente volta no silogismo hipotético que a gente já falou no começo da aula. O silogismo hipotético aqui no caso tem duas condicionais, se P então Q e se Q então R, e aí a conclusão é logo P é se P então R. E aí aqui no livro nós temos toda uma indicação da tautologia e implicação lógica, que depois vocês podem ler na página 52, mas nosso objetivo é simplesmente provar o argumento válido aqui do silogismo hipotético, onde ele fala que justamente a condicional P é se P então Q e se Q então R, aí se Q então R, se P então R, é tautológica, né? Porque na última coluna da tabela verdade encerra somente a letra V. Isso a gente pode ver lá no capítulo 3, no parágrafo 4 do exercício 4. Então, essa tabela verdade aqui, que nos leva a verificar que aqui é verdadeiro, indica que toda essa indicação ela é verdadeira, então a gente tem uma implicação. Significa que se P então R é verdadeiro quando eu tenho se P então Q e se Q então R. E aí eu tenho o E aqui, no caso. Os dois valores vão ter que ser verdadeiros aqui, porque eu tenho o E, então isso obriga que eles sejam verdadeiros, e isso me leva a uma implicação lógica de P, se P então R, que eu digo que é a regra de silogismo hipotético. Então eu consigo fazer essa prova também desses meus valores aí. Seguindo aqui no livro, nós temos a parte de equivalência lógica, que a gente já viu, acho que ficou bem claro com os exercícios. Tá? A equivalência ela é mais fácil que as regras de implicação, né? Depois, nós temos a parte de álgebra das proposições, que nos mostra equivalências também entre as tabelas. E nós chegamos lá, então, no capítulo 8, que é o método dedutivo, que é o que nós estamos estudando, certo? E aí, o método dedutivo, vamos lá, ó. Vamos recapitular aqui, ó.
Todas as implicações e equivalências foram demonstradas até aqui pelo método das tabelas verdade. E nós usamos a tabela verdade agora para provar os argumentos válidos fundamentais, certo? Vamos agora exemplificar a demonstração de implicação e equivalências por um método mais eficiente, que é denominado método dedutivo. Quando a gente usa o método dedutivo, ele vai desempenhar um papel importante de equivalências relativas à álgebra das proposições, que é o conteúdo anterior. E aí, quando subsistem as proposições simples P, Q, R, T, que vão ser todas consideradas verdadeiras, e C falsa, nelas figuram, são substituídas respectivamente por proposições compostas P, Q, R, T, se a tautologia são verdadeiros, e C, que é contradição, que é falso. Lembra que eu falei? O C, ele representa a contradição aqui e é o que a gente vai usar nesse método dedutivo. Contradição é falso, P, Q e R é tautológico, então recebem valores verdadeiros aqui. Começamos então com a exemplificação. E essas exemplificações vão chegar a nos levar a mostrar as regras, os argumentos válidos fundamentais que depois vão nos levar às regras de inferência que a gente tem de implicação, que nós temos depois. As regras de inferência que vão nos ajudar, que foi provadas por meio da implicação lá anteriormente. Bom, então aqui, demonstrar as implicações. Se P, então Q. Se P, então T. Onde P é uma proposição qualquer e C e T são proposições cujos valores lógicos respectivos são falsidade e verdade. Então, o valor lógico de C vai ser falso e o valor lógico de T é verdadeiro. Então, aqui é falso e aqui é verdadeiro. E a gente tem sucessivamente aqui essa indicação. Primeiro, quando eu falo que eu tenho uma implicação, eu tenho uma condicional, tá? Porque se C, então P, para chegar a um valor verdadeiro. Nesse caso aqui, então, eu tenho se C, então P. Isso equivale, lembra quando a gente usa lá, vou mostrar aqui. Olha lá, ó, na nossa regra aqui de equivalência. Mais especificamente nessa regra aqui da condicional. Então, se P, então Q, equivale à negação de P ou Q. E aí é exatamente isso que ele está usando aqui, está usando a regra de equivalência. E aí a gente chega no valor de equivalência aqui de T ou P. Por que T ou P? Por que equivale a T ou P que equivale a T? Faz sentido isso? Olha lá, na continuação eu tenho se P, então T, que equivale à negação de P. Olha lá, agora a gente tem a negação de P. Antes eu tinha a negação de C aqui. Ou T. E aí eu tenho T. Vamos lá, vamos observar. Primeiro, ele está falando para nós aqui que P é uma proposição qualquer. Tanto faz se é valor verdadeiro ou falso, tá? Então, nesse contexto aqui, tanto faz qual que é o valor de P. Mas aqui ele fala para mim que o C tem valor falso. Então, aqui, valor falso. E o P eu vou colocar valor verdadeiro, porque tanto faz, tá? Se aqui eu tenho a negação de C, então o meu falso aqui se torna verdadeiro. E o P continua verdadeiro. Como eu tenho ou, tanto faz, porque eu tornei o C verdadeiro aqui, então eu vou obter um valor verdadeiro. E o valor verdadeiro é T. T é verdadeiro, então equivale a eu dizer que é T. Ou P, porque o P também é verdadeiro aqui nesse caso. Certo? Proposição qualquer. Porque se eu garanto que o T é verdadeiro e equivale a T aqui, tanto faz. Olha lá a tabelinha verdade aqui, ó. P, C e T. Vamos analisar essa situação que eu coloquei aqui para essa primeira fórmula proposicional. Para essa primeira equivalência. Eu tenho o C falso, tá? Ele vai ser sempre falso porque ele pede para eu exemplificar aqui, ó. C vai ter valor falso, por isso que tem valor falso aqui, pessoal.
T tem valor verdadeiro aqui. O P pode ter valor verdadeiro ou falso. Isso daqui é aquele teste de mesa que eu estava mencionando para vocês nas aulas passadas. Então, eu tenho P verdadeiro aqui, então eu vou fazer essa implicação, essa condicional, né, que era a implicação aqui. Então, se P, então P. Quando eu tenho um valor de P verdadeiro ou falso, certo? Que me leva... no caso é o C, né? O C é essa coluna. Lembra que a condicional tanto faz, eu tenho um valor verdadeiro e falso. O que eu não posso ter é um valor verdadeiro que leva a um valor falso. Que daí o meu resultado vai ser falso. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, C é falso nos dois casos, mas ele leva verdadeiro quando eu implico em P, é quando eu tenho a condicional para P, ou quando eu tenho como consequente também o P, que é falso. Então, é verdadeiro aqui nas duas situações. Se eu analiso P, né, a condicional de P com T, essa implicação aqui, ó, eu também chego no verdadeiro porque eu tenho P como verdadeiro que vai levar a verdadeiro e eu tenho o P como falso que leva também a verdadeiro. Eu não poderia ter um falso aqui e um verdadeiro aqui, daí estaria errado, eu não teria esse verdadeiro. Aqui ele destaca para mim só os valores que são tautológicos, que são verdadeiros no contexto da minha tabela verdade. Então ele prova que aquele valor, que aquela proposição, ela é satisfatível. Eu consigo chegar na verdade. Eu quero a verdade sempre. E aí eu falo que ela é tautológica quando eu chego na verdade, independente dos valores que eu tenho aqui nas minhas proposições simples, né? Nas minhas letras, nos meus literais, certo? Nos meus símbolos literais aqui no caso, eu chego num valor verdadeiro. É claro que, veja bem, dependendo do valor que eu atribuo aqui, pode ser que eu não chegue num valor verdadeiro, mas eu não estou considerando toda a minha tabela verdade. Eu preciso chegar no valor verdadeiro. Cheguei uma vez no valor verdadeiro nessa última coluna aqui, nesses valores que eu estou dizendo que é equivalente, acabou. Eu não tenho mais como refutar que aquele argumento é válido agora, certo? Mas veja que a gente aqui não está analisando argumentos ainda. Por quê? Porque o argumento é formado por premissas separadas por vírgulas e aí eu tenho uma conclusão. Ou o símbolo de conclusão 3 pontos aqui. Aqui a gente está analisando equivalências e provando por meio do método dedutivo, né, as implicações e equivalências que eu tenho. Tá? E olha lá, depois da sequência, eu tenho mostrando a simplificação. Que da mesma forma, se eu considerar aqueles valores que eu tenho na tabela verdade, certo? Lembrando que ele fala aqui para nós, o exercício menciona, P, Q, R e T devem ser considerados tautológicos, verdadeiros. E quando eu tenho, no caso, por exemplo, C, contradição, é o valor contrário, é falso, no caso, ao outro valor que eu tenho aqui. E se vocês observarem, tanto no contexto da simplificação, da adição, do modus ponens, do modus tollens, do silogismo disjuntivo, certo? Vocês vão conseguir chegar aos valores e à equivalência e provar que aqueles argumentos válidos que a gente viu por meio da tabela verdade, usando o método dedutivo, são verdadeiros. Veja, eu estou deduzindo alguma coisa, eu estou estabelecendo um valor específico para os meus literais, e aí, com base nesses valores literais, eu estou querendo chegar a um valor verdadeiro daquela minha proposição ou daquela minha implicação que eu tenho aqui, certo? Olha, é só a implicação que eu estou analisando, mas ainda assim é a minha fórmula proposicional. Então, eu estou chegando num valor verdadeiro. Se eu chego num valor verdadeiro, eu falo que aquilo é um argumento válido. Se eu não chego em nenhum momento no final da minha coluna, da minha tabela verdade, testando quaisquer, o maior número possível de combinações entre os meus literais aqui, considerando valores verdadeiros e falsos, ou seja, se eu montar a tabela verdade inteira, o método dedutivo não é para montar a tabela verdade inteira. Ele quer usar as hipóteses, os testes de mesa que eu mencionei para vocês. Por isso que eu não dei nome aos bois, mas é o método dedutivo que vocês estavam usando até agora. Nesse contexto,
a gente consegue chegar a um valor. Se por acaso esgotou as possibilidades do meu método dedutivo e eu tive a má sorte de fazer a análise somente com valores que não chegaram a um valor verdadeiro aqui no final, então eu tenho uma contradição. Então meu argumento não é válido, ele é inválido, certo? E aqui ele mostra que os valores aqui que eu tenho são válidos e me permitem depois chegar por meio, olha, eu tenho redução e absurda, eu tenho ainda a exportação e importação, que eram nossas regras de equivalência. Então ele está provando tudo aqui nesse capítulo, que foi o capítulo, inclusive, que eu pedi para vocês lerem na última aula, certo? Passei para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês peguem. Eu até indico que vocês façam o quê? Né? Vou voltar aqui no primeiro exemplo. Peguem essa primeira parte da equivalência e tentem chegar na equivalência final que ele está pedindo, certo? Tentem chegar na equivalência, mas lembrando que vocês vão usar esses valores aqui, essas proposições compostas e a contradição, tá? Porque se eu analisar aqui, mas espera aí, aqui, professor, eu não vou usar em nenhum momento o T. Mas calma, o T não é verdadeiro? É. Então não equivale a dizer, a fazer, a provar dessa forma? Vale. Então, tá certo? Eu consigo usar o valor verdadeiro de T aqui e chegar no valor. Tal como eu poderia mudar aqui, ao invés de ser T, ser R. Não ia negar, não ia poder diferenciar o meu valor, certo? Mas ainda assim eu conseguiria chegar na minha consequência aqui, na minha implicação final, desculpa, na minha equivalência final, que iria ser verdadeira. Então, testem esses valores, verifiquem se eles são verdadeiros. Façam esse exercício de analisar, não somente olhar o livro e tentar ler, mas aplicar, considerar valores lógicos ali para poder conseguir chegar nos valores que são aplicados ali. Então, veja que na sequência, nós temos, então, as formas normais das proposições, que isso a gente já viu. A gente já trabalhou também como chegar na forma normal. E aí, nós chegamos no capítulo 9, onde a gente fala dos argumentos e regras de inferência. Os argumentos nós já caracterizamos os mesmos, são formados pelas premissas, nos levam às condições, e o argumento só é válido quando a gente consegue provar, certo? Eu indico, inclusive, vou colocar o material para vocês lerem a página 88. Na verdade, esse capítulo 9 como um todo aqui, para que vocês façam a leitura para identificar como que ele designa, essas indicações. E no final, a gente tem, por último, finalmente, os argumentos válidos aqui. Por último, finalmente, foi ótimo, né? Mas eu tenho os argumentos válidos fundamentais, que estão todos aqui provados. Agora eles são argumentos porque eu tenho o meu símbolo aqui, de conclusão. E eu tenho, finalmente, as regras de inferência. Só comparando aqui, pessoal, olha lá. Adição e regra de inferência de adição. O que muda desse daqui para isso? Pessoal, é só a forma de representação. Então, eu tenho a forma de representação P. Aqui antes eu tinha o P, logo P ou Q. Agora, todos os valores que eu tenho como consequência, como resultado, como conclusão, eles são colocados abaixo dessa linha, certo? E foi o que foi feito aqui. Ele foi colocado abaixo da linha. Continuando, eu tenho as regras aqui e agora eu tenho alguns exemplos. Os exemplos eu vou deixar para vocês observarem, mas eu já mostrei também no vídeo dos exemplos. Eu peço que vocês, agora, com o conhecimento que vocês adquiriram das provas dos argumentos válidos fundamentais e também da verificação de como é montada essas regras, dos dilemas que a gente tem aqui, eu peço que vocês verifiquem e mostrem os resultados, os exemplos lá, tentem verificar se vocês conseguem chegar àquele valor. Ok? Mas vamos olhar aqui, só um exemplo simples para a gente poder finalizar a aula. Então, na regra da adição. Dada uma proposição P, dela se pode deduzir a sua disjunção com qualquer outra proposição. Isto é, deduzir P ou Q, ou P ou R, ou S ou P, ou T, V, ou T ou P,
entre outros. E aí aqui a gente tem um exemplo, tá? Então a gente está usando a regra da adição para fazer isso. Bom, vou pegar aqui o caderno. E é o que eu espero que vocês façam aí também. Vou colocar aqui em cima para a gente poder enxergar. Então eu tenho essa situação aqui. A letra A, eu tenho um argumento que fala que eu tenho um valor P, e esse valor P conclui para mim isso daqui. Eu poderia representar isso daqui de uma outra forma. Isso daqui é equivalente a essa representação aqui, ó. Tá? Ou eu poderia usar P e aí os 3 pontinhos, porque é a mesma representação, tá? Então, isso daqui tudo é igual, pessoal. Isso daqui é tudo igual. Mas quando a gente vai resolver, tá? Por meio das regras de inferência aí, a gente faz essa representação. E aí, esse P aqui, a gente dá um número, coloca um número que é a nossa premissa, tá? É a nossa hipótese. E aqui, a gente pode colocar um número também, que é a nossa conclusão. Tá? É o valor 2 aqui, é a conclusão que a gente tem. Então aqui eu tenho essa representação da minha regra de silogismo disjuntivo. Esse número não vai aparecer na regra, tá? Na regra que a gente pega. Tá aqui, ó, tabelinha da regra. Vou colocar aqui. Aqui as regras de inferência, ó. Eles não aparecem os números, mas eles vão mostrar para mim que quando eu tenho premissas que se caracterizam de um jeito, elas formam, né? Elas vão chegar para mim a uma determinada conclusão. E aí essa regra de inferência vai me ajudar a ser aplicada e provar que aquele argumento lá é verdadeiro. Nesse contexto aqui, vamos pegar um exemplo no qual, acho que eu já passei até para vocês. Eu tenho se P, então Q, logo, se P, então Q ou R. Então, isso daqui é o que eu quero provar usando a minha regra de inferência que a gente provou. E a regra de inferência vem dos argumentos válidos fundamentais, certo? Como que eu faço? Então, eu não posso esquecer disso. Eu tenho que ter uma tabelinha, eu tenho que lembrar dessa minha regra de inferência, que é a regra da adição. É a AD, aqui no caso. Bom, o que eu vou fazer aqui nessa situação? Na linha 1, aí agora sim, eu coloco P, então Q. A linha 2, eu coloco um traço, porque eu já vou direto para a minha conclusão, ó lá. Ela concluiu, eu tenho o sinal de logo, então esse sinal de logo vira essa linha aqui que eu tenho. Se P, então Q, ou R. E R feio, hein? Ou R. E aí, olhando a regra da adição, a regra da adição me fala o quê? Que se eu tenho algo que resulta nesse valor, eu tenho, consequentemente, um argumento verdadeiro. Tá? A regra da adição, vamos pegar os slides aqui. Regra de inferência agora. Eu vou nos slides da regra de inferência. Não é mais os argumentos válidos, porque a gente já passou por eles. Agora a gente vai para as regras. Olha lá. A regra de adição, deixa eu copiar ela aqui. Fala para nós lá que quando eu tenho P, eu posso chegar na conclusão P ou Q, ou na conclusão P ou Q ou P, né? Bom, copiei aqui no caderno, vamos voltar lá para o caderno. Olha lá. Então, essa daqui é a regra da adição, tá? No meu livro lá, ó, regra da adição tá aqui, ó. Representada de uma outra forma, ó. Mas eu posso representar ela, simplificar ela desse jeito aqui que eu fiz, tá? Isso daqui, posso analisar aqui a regra da adição? Posso, mas eu tenho uma negação aqui, então eu tenho que tomar cuidado, certo? A regra da adição me fala que quando eu tenho P, eu posso chegar numa conclusão P ou Q ou P. Mas lembra, pessoal, se a gente está falando que é uma regra de inferência e que isso veio de
um argumento válido, fundamental, significa que a gente provou que o argumento é válido porque ele é verdadeiro. Então eu parto do pressuposto que eu tenho o valor de P aqui, é um P, não é o Q. Tá? Que eu tenho o valor de P aqui que seja verdadeiro. Porque quando o valor de P for verdadeiro, pouco me importa se Q é verdadeiro ou se Q é verdadeiro aqui nessas situações, porque como eu tenho ou, eu sempre vou chegar no valor verdadeiro. E aí que tá. Nesse meu caso aqui, ó, para essa análise desse exercício, o meu valor de P aqui, ele vai equivaler, né, a implicação aqui de P implica em Q, né, a condicional se P então Q, tudo isso daqui, ó, equivale à minha letra P. E aí, a minha letra P com qualquer outra coisa aqui vai ser verdadeiro, porque se isso daqui é verdadeiro, e aqui a minha regra de inferência fala isso, vai ser verdadeiro. Então eu consigo chegar no valor. Veja, então voltando aqui, só eu não vou apagar, eu vou copiar aqui de novo para a gente ver como que eu colocaria a resposta para esse exercício, tá? Então eu tenho um exercício lá. Meu exercício vai estar assim, ó. Letra A, se P, então Q, logo, se P, então Q e R. Então é isso que eu vou ter que resolver. Como que eu resolvo isso usando a bendita regra de inferência, certo? Bom, eu vou ter que colocar na linha 1 a minha premissa. Achei que tinha acabado o grafite aqui, pessoal. Bom, então, se P, então Q. Minha premissa, tudo que vem antes do meu sinal do logo aqui, tá? Coloquei na linha 1. Coloco uma linha aqui porque eu não tenho mais premissa. Isso daqui já é a conclusão. E aí eu copio aqui na linha 2 a minha conclusão. Logo, eu aplicando essa regra de inferência aqui, eu já chego aqui, né? 2 por AD. Ou seja, se eu considero que todos esses dois itens aqui, esses dois literais com um condicional aqui são iguais à letra P, qualquer valor que eu adicione, por isso que a adição aqui, tanto faz qualquer valor que eu adicionar, eu vou chegar no valor verdadeiro. Então, eu tenho um argumento válido, certo? O meu argumento é válido aqui no caso. Vamos fazer mais um, só que um pouquinho mais extenso, que ele tenha pelo menos mais um argumento, mais premissas aí para a gente poder analisar. Olha lá, pessoal, então eu coloquei aqui o exemplo. Esse outro exemplo aqui ele é um pouquinho mais extenso. Então veja que eu tenho 3 premissas. O que eu faço primeiro? Separo as premissas em hipóteses. Então transformo essa primeira premissa, coloquei o número 1, P ou negação de Q. A segunda premissa é se R, então, negação de Q. E a última premissa aqui, que vai ser a minha hipótese, que eu estou transformando em uma hipótese, é R. E aí, eu tenho a minha conclusão, certo? Qual é a minha conclusão que eu devo chegar? É essa daqui que eu devo analisar. Bom, o que eu faço aqui? Vou colocar uma linha. Veja que agora eu tenho mais valores aqui, né? Mais premissas. Então, isso me leva a um número maior de elementos que eu vou ter que analisar e eu vou ter que, talvez, aplicar mais de uma regra de inferência. Na verdade, o que vai acontecer nos exercícios daqui para frente é que vocês vão ter que usar mais de uma regra de inferência para chegar no valor. Tá? Então, a primeira regra de inferência que eu vou utilizar, e como que eu faço isso? Eu tenho que analisar o que eu tenho. Vou colocar aqui na tela as regras de inferência. Eu tenho que analisar o que eu tenho e como eu chego naquele valor, tá? Então, ó, vou colocar aqui no cantinho. Eu tenho, né, algumas situações aqui. Eu tenho P ou negação de Q. Existe alguma regra de inferência que me leva a esse valor quando eu tenho algo caracterizado assim? Bom, a princípio parece que não. Eu vou ter que usar alguma regra de inferência, então, aqui
que use alguns valores menores aqui. Bom, ó, eu tenho alguma regra de inferência que usa só esse valor como premissa para uma conclusão? É isso que eu estou querendo dizer. Bom, P ou negação de Q. Aqui eu tenho não, P e Q. Aqui eu tenho a minha premissa é uma condicional. Aqui a minha premissa é uma outra coisa, lá no modus ponens. No modus tollens eu tenho uma condicional. No silogismo disjuntivo eu tenho P ou Q. No silogismo hipotético eu tenho condicionais. No dilema construtivo eu também tenho condicionais e tenho um ou lá no final. Bom, eu não sei como que eu posso usar. Só usando esse valor aqui não dá. Eu vou ter que considerar outra hipótese como entrada. Eu vou ter que considerar alguma outra premissa, tá? Mas ainda assim eu analisei que essa primeira premissa aqui, ela não dá para usar em nenhuma das regras de inferência. Então eu vou seguir para a próxima. Bom, existe alguma regra de inferência que tenha uma premissa que se caracteriza, que é parecida com essa, onde eu tenho se R, então negação de Q? Olha lá, modus ponens. Eu não tenho uma negação aqui, mas eu posso falar que o valor de Q é a negação de Q aqui. Eu posso substituir, igual a gente fez no anterior, certo? No exercício anterior eu não fiz a substituição, então eu posso fazer isso. Então eu posso usar o modus ponens. E olha assim, por que eu vou ter que usar? Eu posso ainda usar o modus ponens, por quê? Porque ele veio aqui com uma segunda premissa, o P. E olha aqui, ó, eu tenho uma segunda premissa aqui, que é uma hipótese, o R. Então vamos voltar para o caderno para tentar entender isso. Vou copiar aqui o modus ponens, tá? Como que é a regra de inferência do modus ponens? É se P, então Q, e P, logo Q. Essa é a minha regra do modus ponens. Olha lá. Quando eu tenho uma premissa desse jeito, nesse formato, e quando eu tenho uma segunda premissa nesse formato, eu consigo chegar nessa conclusão, que a conclusão é que. Olha lá o que eu tenho aqui. Essa minha premissa, essa minha hipótese aqui, quando eu transformo nessa situação aqui, colocando os números, essa minha hipótese, ela é igual a alguma dessas premissas do modus ponens? Foi o que a gente analisou agora há pouco. Não, não é. Bom, então eu vou descartar ela, vou seguir para a 2. A 2, ela é caracterizado? É. Ah, mas eu tenho uma negação aqui, não tem problema. A minha letra Q aqui, ela pode ser outra letra, pessoal. Isso daqui é uma fórmula. Eu vou aplicar os valores que eu tenho aqui e aqui. Então, o meu Q aqui, nessa situação, vai ser equivalente à negação de Q. Então, é esse valor. Bom, então eu tenho essa primeira aqui, ó. Tá certo. Eu tenho ela no modus ponens. E eu tenho também o P, olha lá, que é, no caso aqui, representado pela letra R. Eu tenho também essa situação. Então, o que eu faço aqui? Eu chego na linha 4, eu vou chegar numa outra hipótese. E essa hipótese eu só cheguei porque eu usei o modus ponens. O que essa hipótese me fala? Que quando eu tenho, olha lá, eu estou usando agora as letras aqui, eu estou extraindo daqui e aplicando no modus ponens. Quando eu tenho se R, então, negação de Q, R, eu vou chegar ao quê? A negação de Q, porque o meu Q agora equivale à negação de Q. Então tá aqui. Aqui eu vou chegar à negação do quê? De qual valor? A negação de... Desculpa, é P aqui, né, pessoal? Eu tô com o Q na cabeça aqui, isso aqui é P. Ó, é P, Anderson. Tá? Então a negação de P aqui, ó. Esquece aqui, vamos corrigir aqui. Eu copiei errado. É P aqui, tá? P e P. Então, eu cheguei aqui à negação de P. Como eu cheguei na negação de P, eu usei o modus ponens com a hipótese 2 e a hipótese 3. Olha que eu deixo documentado. É como se eu criasse um log aqui, um registro do que eu fiz para chegar nesse valor aqui. Agora, eu parto para o valor, eu analiso. Eu já consegui chegar nessa conclusão? Eu consegui chegar na negação de Q em algum momento aqui?
Não consegui. Então eu preciso desenvolver mais. Eu preciso usar mais fórmulas das minhas regras de inferência para conseguir chegar na negação de quê? Não cheguei ainda, então eu vou ter que ter o número 5 aqui. Será que o número 5 eu já consigo chegar na negação de quê? Bom, eu consigo analisar agora, vou colocar novamente as tabelas aqui da regra de inferência. Eu consigo analisar agora esse outro item, o item 4, que era uma premissa que eu não tinha antes quando eu estava analisando. Agora eu tenho a negação de P. Será que a negação de P vai me ajudar a usar essa minha hipótese do número 1, que eu não usei ainda? Porque, olha, eu tenho a negação de Q aqui. Então, eu só vou conseguir chegar à conclusão da negação de Q se eu tiver Q em algum momento da minha fórmula proposicional. Então, eu vou fazer essa análise. Vamos verificar uma regra de inferência que eu posso aplicar com o 1 e talvez com 4 aqui, porque vai ser lógico, eu vou ter que usar com 4 aqui, com o item 4, porque antes eu estava analisando só 1 e eu não cheguei em nenhuma regra de inferência que eu podia usar. Foi por isso que eu fui para o 2 e pelo 3 aqui. Foi por isso que eu usei o modus ponens aqui, 2 e 3, lá na linha 4. Então, agora, na sequência, o que eu faço aqui? Eu vou olhar o que eu posso usar com 1, e aí eu tenho o ou, certo? Lembrando que não tem problema se eu não tenho negação aqui. E nesse contexto, o silogismo disjuntivo, olha só, P ou Q e negação de P. Eu tenho negação de P agora. Não é porque é a mesma letra aqui, pessoal, não é isso. É que eu tenho a negação do primeiro termo, da minha primeira proposição composta que eu tenho. Então dá para usar o silogismo disjuntivo nessa situação. Será? Vamos tentar usar aqui? Deixa eu só apagar aqui o modus ponens aqui para a gente poder escrever. Olá, pessoal. Então, eu só apaguei aqui o modus ponens e coloquei o silogismo disjuntivo no lugar, tá? A regra do silogismo disjuntivo está aqui. Bom, a regra do silogismo disjuntivo, para eu chegar nessa conclusão que eu preciso ter premissas que se caracterizam com o ou, eu tenho um conectivo ou, então eu tenho um valor antes do ou, o ou e o valor, e aí eu tenho a negação do valor que eu tenho aqui, certo? Então, negação de P. Nesse caso, olha lá, essa minha linha 1, a minha hipótese 1, se caracteriza como essa primeira linha do meu silogismo disjuntivo. E a linha 4, que eu obtive somente aplicando o modus ponens, senão eu não chegaria, por isso que eu preciso aplicar mais de uma regra de inferência, porque senão eu nunca teria a negação de P para aplicar no silogismo disjuntivo. E aí, então eu vou fazer uma substituição, vou fazer uma análise. Eu estou escrevendo aqui do lado só para ficar mais fácil a gente enxergar, mas esse passo não é necessário. Então eu tenho P ou negação de Q, aonde a negação de Q aqui equivale, né, ao meu Q, que eu tenho aqui, ó. E eu tenho negação de P. Por coincidência, é as mesmas letras que eu usei que tá aqui na minha regra. Mas pode ser outra letra. Poderia ser aqui. Desde que aqui fosse R e aqui fosse negação de R, não tem problema. Então aqui eu tenho negação de P que eu cheguei pela linha 4. Logo, quando eu tenho P ou negação de Q e negação de Q, eu chego ao valor que eu tenho aqui, ó. E o meu valor que eu tenho aqui, ó, se o meu negação de Q equivale a Q aqui, eu vou chegar à negação de Q aqui no final. Então, na linha 5, eu cheguei à negação de Q por meio do silogismo disjuntivo, usando a linha 1, a hipótese 1, e a 4. Negação de Q é a minha conclusão que eu estou analisando? É. Então, esse argumento é válido. Como eu cheguei nesse argumento? Eu usei modus ponens e usei silogismo disjuntivo. Veja que a linha aqui que traça aqui, eu coloquei para dividir as hipóteses que eu cheguei usando alguma regra de inferência. Ela é importante vocês colocarem para separar o que são as premissas do meu exercício, e tá aqui, ó,
certo? Do que são as premissas, que isso daqui se tornaram premissas, pessoal, que eu usei para chegar na conclusão. Quando uma das minhas premissas chegar à conclusão, que é no caso que eu tenho depois do sinal de logo, eu tenho um argumento válido. Eu fechei o meu exercício. Se eu nunca chego naquele argumento que está na conclusão, significa que o meu argumento é inválido. Quando eu chego nisso, quando se esgota as possibilidades, quando eu não tenho mais qualquer hipótese que eu possa usar com qualquer regra de inferência que está disponível, e eu não consigo chegar naquela conclusão. Se eu não conseguisse chegar em que, aplicando aqui todas as regras de inferência que a gente tem, aquele argumento é inválido. Mas veja que eu tenho que pensar também no contexto lógico daquilo. Vocês viram que durante o exercício eu parei para analisar quais são as hipóteses que eu tenho e o que poderia ser melhor encaixado em relação às regras de inferência que eu tenho disponíveis. Eu não reinvento a roda, eu não tento criar regras de inferência que não existam, eu não tento pegar todas as regras de inferência e ir analisando. Eu vou primeiro naquelas que são mais caracterizadas por meio dos elementos que eu tenho aqui. Então, cuidado, porque às vezes você vai perder muito tempo, sendo que você poderia ter primeiro perdido um pouquinho mais de tempo na análise de qual regra de inferência você vai usar para aplicar no exercício do que ir tentando por tentativa e erro, certo? Vou colocar aqui, a gente tem muita regra de inferência, certo? A gente tem muita regra de equivalência. As regras de equivalência são mais fáceis de serem usadas. As regras de inferência, eu preciso analisar o que eu posso substituir. Aí, outra coisa, por que eu pude substituir e considerar, por exemplo, que aqui uma negação de Q equivale a essa letra? Porque as premissas não têm a necessidade de serem valores verdadeiros ou falsos. O que me interessa é conseguir provar que a conclusão ela é verdadeira. Porque se a conclusão é verdadeira, aquele meu argumento ele é válido. Certo? Agora é com vocês. Lista de exercícios dos slides justamente de dedução lógica que já estão lá no site, de introdução à dedução na lógica proposicional. Os slides da aula 7 são os exercícios de número 1, aonde vocês têm até o número 23 para fazer e se divertir aí. Certo? Desses exercícios eu vou pedir para vocês entregarem alguns na sexta-feira da próxima semana. Portanto, façam o máximo de exercícios que vocês conseguirem para a nossa aula síncrona da quinta-feira, pois nessa aula eu vou tirar as dúvidas e responder quais vocês têm dúvidas. Certo? E na sexta-feira vocês vão entregar algumas desses exercícios selecionados, aonde eu vou avaliar se estão verdadeiros, se estão certos ou errados, e com base no número de acertos, vocês receberão um conceito, uma nota. Então é um trabalho que vocês precisam fazer. Façam esses exercícios, porque quanto mais vocês fizerem, eu não vou revelar ainda quais são os exercícios que eu vou pedir para vocês entregarem. Então vejam, até quinta-feira vocês já têm que ter a lista resolvida, porque depois vocês só vão copiar os exercícios e enviar para mim lá no ambiente virtual de aprendizagem, onde eu vou abrir para a submissão desse exercício. Ok? Um abraço e até a nossa aula síncrona na quinta-feira.